Olá, você que nos acompanha aqui pela TV 61. Estamos começando mais uma série de entrevistas aqui do nosso programa Forças Desarmadas. Eu gosto de enfatizar esse nome é importante porque é a sociedade civil organizada que manda em todo o processo político, institucional do país. E eu tenho hoje a grata satisfação de receber aqui a Ana Paula Ingles Barbalho. Ela é coordenadora técnica do projeto Felicidade Interna Bruta. Eu vou querer que a Ana Paula fale um pouco sobre isso, porque esse nome, por si só, é muito bonito e deve ter aí um conteúdo muito importante. Ela trabalha pela implementação da Agenda 2030 da ONU, ela vai falar um pouco sobre isso também. Ela é líder da Rede de Ação Política pela Sustentabilidade, cofundadora da Fundação, melhor dizendo, da Rede Ibero-Americana de Jovens Líderes. Ela também é bióloga, mestre em Biologia Animal pela Universidade de Brasília, nossa querida UNB, estudante de Direito da UNB, analista ambiental da carreira federal desde 2007 e vice-presidente da Comissão Justiça e Paz do Distrito Federal e membro da Coalizão em Defesa do nosso processo eleitoral. E é justamente isso, né, Ana Paula, que é o nosso programa, dar voz a vocês dessa coalizão, a importância da gente estar aqui travando esse debate, trazendo essa discussão em defesa da nossa democracia, do Estado Democrático de Direito, das eleições que estão aí constantemente ameaçadas. Eu começo com você, então, Ana Paula, falando justamente sobre isso. A gente está verificando constantemente, eu gosto de trazer aqui essa denúncia, o presidente fascista ameaçando o nosso processo eleitoral. Ele fez isso agora na sua convenção do partido que homologou sua candidatura. Eu quero que você falasse um pouco sobre isso. Os seus generais golpistas. Aliás, Ana Paula, só fazer um parênteses, desculpando alongar na minha premissa, eu acho até que quem está convocando esse golpe são os generais e o Bolsonaro talvez seja apenas um instrumento disso. Queria que você também trouxesse sua análise sobre isso. E essas forças reacionárias, né? Ana Paula, hoje eu li uma notícia que eu fiquei estarrecido, né? A gente sabe da existência lá dos clubes de caça, tiro e essa bobazeira que tem aí, e esse povo quer se organizar, inclusive como partido político. Talvez não seja nem ruim se organizar como partido político, desde que evite ficar matando as pessoas. Mas, enfim, vamos dar a voz à Ana Paula. Ana Paula, seja bem-vinda. Muito obrigada, João, por essa oportunidade de estar aqui falando com o seu público. Obrigada a todos que estão conosco nessa coalizão em defesa das eleições. São as forças desarmadas. Isso é muito importante também, porque é um governo do povo para o povo, não é isso que diz a nossa Constituição? E isso estabelece a nossa Constituição um papel muito claro que limita, né, o poder das Forças Armadas e dá todo o poder ao povo, que são as Forças Desarmadas. A nossa Constituição valoriza muito justamente o papel da sociedade civil organizada e a oitiva da sociedade nos processos de implementação da legislação, de políticas públicas, e na melhoria da qualidade de vida do cidadão, né? Quando é uma Constituição que garante a dignidade humana, garante condições mínimas de vida, garante educação, garante saúde, pode ainda estarmos, como é que fala assim, a um passo ainda desse tão sonhado processo de, vamos dizer assim, perfeição, né? Não diria nem perfeição, mas de uma funcionalidade realmente estatal, de um estado de bem-estar social. Mas o importante, muitas vezes, é ter um ideário desse processo e ir construindo ao longo do tempo esse caminho que consolide, né, esse estado de bem-estar social para a nossa população. É uma Constituição que valoriza as pessoas. E isso é muito importante deixar claro para quem está escutando a gente. Talvez o nosso público que se interesse por eleições justas, livres e desarmadas já saiba desse processo de carta constitucional que garante esses direitos. Mas é sempre bom a gente falar sobre isso.
para a gente reafirmar a importância que tem a Constituição nesse papel de guia dessa população ao longo dos processos democráticos. É uma Constituição muito bonita, escrita em 88, promulgada em 88, com a participação popular de maneira muito ampla. A gente deveria valorizar isso mais, João. Então, assim, obrigada por estar aqui hoje. Você quer que eu fale um pouco sobre FIB? Eu vou falar um pouco sobre Felicidade Interna Bruta também, sobre a Agenda 2030. Manda ver aí que a gente vai falando. Vamos comentar sobre isso e vamos falar sobre eleições justas, livres e democráticas e desarmadas. Muito bem, Ana Paula, você traz um ponto assim que eu acho que é fundamental. A ideia do nosso programa, apesar das nossas limitações, nós somos aqui um veículo pequenininho ainda, né? A gente está aqui na resistência, né? Mas eu gosto disso, eu gosto dessa resistência. Aliás, minha formação jornalística foi na imprensa alternativa, então eu sempre fui formiguinha mesmo, não me importo muito com isso. Mas você traz um ponto que eu acho que é fundamental, Ana Paula, que eu acho que é o seguinte: nós, às vezes, falamos para nós mesmos, né? Para quem sabe o que é Estado Democrático de Direito, sabe o que é a Constituição, sabe o que é a luta da civilização contra a barbárie, mas quem tem que compreender isso é a grande massa da população, e você mencionou isso aí, a importância de que as pessoas tenham essa consciência. Mas, assim, eu sei que você vai entrar muito nisso, mas vamos avançar. Gostei muito da história aí deixa eu Da pegar aqui minha. felicidade interna bruta? Exatamente. Porque isso tem a ver, né, Ana Paula? Felicidade interna bruta tem a ver, as pessoas querem ser felizes, né? Elas querem As pessoas comer, elas querem querem ser amar, felizes. elas querem viver bem, né? Tem gente que fala assim, vocês aí da esquerda que defendem isso, tal, vocês querem a pobreza? Não, a gente não quer a pobreza, não. A gente quer que as pessoas vivam bem, não precisa ser acumuladoras, né? Não precisa estar aí, né? Como disse Dom Helder Câmara, lá na Missa dos Quilombos, né? Tendo que arrotar para comer mais, né? Não, as pessoas querem, né? Que a burguesia quer arrotar para comer mais, não. O povão quer viver bem, quer comer, quer morar bem. Eu acho que essa é a luta que a gente faz. Mas eu sempre me alongo muito na minha premissa aqui, mas fala sobre aí a felicidade interna bruta, por favor. Bom, João, na década de 70, o rei butanês, ele questionou o conceito de produto interno bruto, porque o Butão, apesar de ser um país que não tem uma riqueza financeira, né, uma riqueza em dólares, um produto interno bruto muito elevado, as pessoas se consideravam extremamente felizes. Então, o rei do Butão encomendou um estudo para entender quais seriam os elementos da felicidade e desenvolver uma técnica de mensurar a felicidade das populações. Esse grupo de estudos do Butão depois se expandiu para vários outros países, e depois na ONU houve uma iniciativa no início dos anos 2000 para reconhecer esses processos de felicidade interna bruta, que são baseados em 9 dimensões, como você aproveita o seu tempo, o seu bem-estar, como é o seu trabalho. Ele analisa assim, a vida da pessoa de uma maneira mais horizontalizada, mais holística, mais integrada, né? E a partir desses 9 elementos, você pode expandir para 72 indicadores. E eu geralmente trabalho com projetos que são justamente para ampliar a felicidade das populações, e isso através do que a gente já vai falar daqui a pouquinho, da Agenda 2030 da ONU. A Agenda 2030, ela é uma agenda que foi estabelecida em 2015 para que em 2030 se fosse elevado o desenvolvimento das populações em geral no planeta inteiro. Não sei se você recorda, mas no início dos anos 2000 teve os Objetivos do Milênio, que foram estabelecidos os Objetivos do Milênio e uma década de trabalho intenso das nações para fortalecer esses objetivos. Então, os Objetivos do Milênio deram tão certo que a ONU chamou os times de especialistas do mundo inteiro. Então, foi uma convocatória onde cada país apresentou seus especialistas, temas que desejava,
e eles chegaram a uma agenda consensual, que é essa Agenda 2030, que é onde você gostaria que o mundo estivesse em 2030. E os objetivos são muito interessantes, por exemplo, erradicação da pobreza, educação para todos, igualdade de gênero, instituições, fortalecimento das instituições, paz social, a limpeza dos mares, a potabilidade das águas, a utilização de energias renováveis. Então, a gente tem lá, são 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, a premissa é o desenvolvimento sustentável, e nesse processo de desenvolvimento sustentável, as nações contribuíram com metas que foram consensuais. Então, cada uma das nações, apresentando seus especialistas, depois toma uma decisão política de assinar esses acordos que levam a uma decisão de desenvolvimento sustentável mesmo, um caminho de desenvolvimento sustentável. Então, é muito interessante esse processo da escolha da agenda. E como é que a gente integra nesses projetos? A gente fala de felicidade interna bruta, ou seja, o objetivo é você levar a felicidade das pessoas. E faz isso através da implementação dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. No Objetivo do Desenvolvimento Sustentável, você olha 3 dimensões: a econômica, social e a ambiental. É um tripé. A gente parte da premissa que não existe nenhuma solução que seja possível de ser implementada sem um aspecto econômico, sem um aspecto social e sem um aspecto ambiental. E sempre pensando no futuro das próximas gerações. Então, a ideia do desenvolvimento sustentável é que todos tenham uma condição de vida em dignidade e que essa vida em dignidade possibilite, ela não usurpe o direito das gerações futuras de existirem. Então, é uma abundância relativa para todos, a dignidade humana nesse aspecto sendo um pilar fundamental, uma premissa de ninguém é deixado para trás nessa agenda, e a felicidade interna bruta não é necessariamente a riqueza que vai te trazer a felicidade, mas todo um aspecto de elementos que compõem a sua vida. Então, se você, por exemplo, você tem um bom transporte público, você mora perto do seu trabalho, você trabalha com aquilo que você gosta, você tem uma jornada de trabalho justa, você é remunerado de maneira justa, na sua percepção, o seu entendimento, a sua felicidade interna é elevada. E se todos têm a felicidade interna elevada, você tem populações mais felizes. E aí é que as duas ideias se comunicam, né? Se eu tenho um sistema de saneamento público, se eu tenho uma moradia digna, se eu tenho recolhimento e separação do lixo, se eu tenho uma boa utilização da energia elétrica, se eu tenho todos os elementos que favorecem com que eu possa desenvolver as minhas habilidades, que eu seja mais feliz, então, naturalmente, eu vou ser uma pessoa mais feliz e vou contribuir mais para a sociedade. E a sociedade a qual eu pertenço vai ser mais feliz também. E eu acho muito legal a gente pensar no Brasil que a gente vive hoje, porque esse atual governo ele não investiu nenhum real na Agenda 2030, mesmo o Brasil sendo signatário. Nós tivemos a gente tem a sociedade civil organizada, que produz relatórios, é um grupo de trabalho da Agenda 2030, e o relatório Luz foi recentemente liberado, há coisa de 3 semanas atrás, e se constatou que estamos em retrocesso, em franco retrocesso. Então, é um governo que realmente ele valoriza muito mais a política de armar os cidadãos do que de dignificar a vida dos cidadãos, né? Isso uma pandemia também com 700 mil mortos, a pandemia do coronavírus matou 700 mil pessoas aqui no Brasil, através de uma política de Estado genocida mesmo, né? Um governo que incentivava que as pessoas não utilizassem máscara, que não se protegessem, que não parassem as suas atividades, porque ia parar a economia, né? Então, assim, vulnerabilizando mesmo o percentual. A gente sabe que o coronavírus tem uma taxa de 2% de mortalidade antes da vacinação, então a gente ia ter aí, com certeza, um número elevadíssimo de pessoas que pereceram pelo coronavírus nessa política genocida. Então, eu acho que isso é uma das coisas assim, bem importantes da gente falar, porque esse governo não é só agora que ele ameaça a nossa população, né? Teoricamente, um governante deveria proteger os seus cidadãos, né? Valorizar, um governo deveria valorizar os seus cidadãos. Tudo que a gente trabalha na felicidade interna bruta e na Agenda 2030
tem a valorização do indivíduo inserido dentro da sua comunidade. Então, cada indivíduo é importante para a construção dessa sociedade. Muito E a bom, gente Ana vê Paula. justamente o contrário. Ana Paula, muito bom. Eu estou gostando muito da sua fala, porque a gente traz muito aqui essa coisa do confronto, de fazer o contraponto, na verdade, né, com esse discurso golpista, discurso atrasado. E você traz um ponto, toda a sua fala traz a demonstração de que se a gente não fizer essa resistência, a gente vai perder isso, né? A gente vai perder esses compromissos, e esses compromissos implicam em toda essa destruição da qualidade de vida, implica na manutenção de um modelo de consumo que está demonstrado que é ruim para a vida, né? Para a pessoa. Eu tive o privilégio de assessorar uma entidade de produtores de biodiesel, e a gente trabalhou muito essa questão da mudança da matriz energética, e esse também não é um compromisso que a Agenda 2030, que a Agenda 2030 está aí. Mas olha só, eu queria me dar o luxo aqui, apesar do nosso pouco tempo, de fazer isso aqui, ó, trazer aqui. Cadê? Eu separei aqui, gente, onde é que está? Eu quero mostrar o botão aqui, cara. Você quer mostrar o botão faz Eu quero, pequenininho, eu quero mostrar o botão aqui, na pequenininho, Centro-Ásia. porque é legal isso, assim. Tá aí, apareceu o botão aqui, ó. Então fica ali, tem a China, tem Bangladesh, o Nepal aqui também, que é outro país muito emblemático, né? A Muito China, emblemático. exatamente aqui, faz fronteira com a Índia também, e esse paizinho pequenininho aqui, ó, que traz esse exemplo de vida legal, gostoso aí que você mencionou. Eu acho que É é legal. uma política de Estado do Butão, é muito interessante também o reconhecimento da ONU, né, dessa necessidade de que as pessoas sejam felizes para elas existirem, né, como pessoas, como indivíduos completos. Eu acho que às vezes a gente fala muito assim, por que que a gente tem que salvar a democracia, né? Tem algumas falas nesse sentido, que falam assim, a democracia é o melhor exercício de poder político, mas é porque, na verdade, a democracia ela permite a cada indivíduo atuar dentro da sua comunidade de uma forma proativa para resguardar os interesses da própria comunidade. A transparência existente no regime democrático permite que seja feito esse tipo de controle, né? A gente trabalha muito com transparência e accountability de políticas públicas e da importância que existe do cidadão realmente atuar em prol das suas necessidades, a participação popular na construção da política pública. Então, o que a gente vê, assim, falando, quando você vai escolher um determinado candidato, um determinado plano de governo, ele te dá mais ou menos espaço de diálogo com o poder público. Um dos primeiros atos que o governo Bolsonaro promoveu foi justamente o revogaço. Ele retirou a participação social, a participação popular nos conselhos da administração pública. Tudo que não era feito por lei passou a ser inexistente, né? Tudo que não era Verdade. garantido por lei. Então, isso tem um impacto de que as pessoas que necessitam da política pública ou os especialistas da academia que poderiam contribuir de maneira significativa para a construção da política pública foram eliminados do cenário. E isso nos mais diferentes fóruns. Por exemplo, no Ministério do Meio Ambiente, né, a reformulação do CONAMA, que ficou sob júdice durante um tempão. Você tem no Ministério da Justiça, você tinha os conselhos de segurança, tudo isso foi paralisado, esse tipo de política pública. Ana E Paula, depois, isso também, desculpa interromper você, mas isso também teve um efeito cascata, né? Porque quando você, por exemplo, vou pegar da minha uma área que eu atuei muito, que foi da igualdade racial, fui membro do Conselho do Distrito Federal, tive uma exceção muito grande com o pessoal da CPI Nacional, e quando você destruiu, tirou, acabou com o Ministério das Relações, da Igualdade Racial,
houve efeito cascata em todos os estados e municípios, que começaram a destruir também, de desconstruir, na verdade, né? Então, assim, só queria fazer esse registro aí. Desculpa aí. Continua, por favor. Mas eu acho importante a gente não nomeia, por exemplo, mais, uma política pública super importante, a da igualdade racial, onde você reconhece o racismo estrutural que o Brasil tem desde a sua gênese, né, como é que fala, com o português, o africano e o indígena, né, o ameríndio. Você tem, o nosso povo tem realmente uma miscigenação, mas é uma miscigenação violenta. E você reconhecer que a sociedade permanece ainda com o preconceito contra o negro, preconceito contra o indígena, é fundamental para que você discuta isso e você avance na política pública. Então, quando você tira o status de ministério, você está passando uma mensagem política muito clara de que você não reconhece essa necessidade. Eles se questionam até se existe racismo, por exemplo. Então, é muito complicado você discutir em termos de política pública e de olhar para o futuro se você acha que não tem um problema. A mesma coisa, igualdade de gênero. A gente tem uma ministra mulher, nem na ditadura você tinha um componente de lideranças políticas ocupando cargos no governo federal que fosse tão reduzida a participação de mulheres. E aí você fala, nós temos um Ministério das Mulheres, uma Secretaria das Mulheres, aí fala, mas é uma Secretaria das Mulheres que desrespeita o direito reprodutivo das mulheres. Você pensar, por exemplo, que existe um questionamento de se uma menina de 11 anos de idade que foi estuprada, ela teria direito ao aborto ou não, a legislação é explícita, é clara, você não teria nem que passar pela cabeça do indivíduo questionar algo assim, né? Então, assim, isso vai muito além de pequenos discursos políticos. E aí a gente pode falar um pouco sobre o discurso do pré-candidato, agora candidato à reeleição, né, do o presidente Bolsonaro, no último domingo, né, no Isso. Maracanãzinho, onde ele foi confirmado como candidato, né, pelo PL, onde ele reafirma, em tom exacerbado, as ameaças contra a democracia, como ele fala, convoco pela última vez as manifestações de 7 de setembro. Ana E Paula, a propósito, o que que você acha que pode desembocar isso, né? Essa convocação? É assustador, né? Assustador que ele venha fazendo isso, fez lá na reunião com os embaixadores, é uma vergonha internacional. Mas essa pessoa não tem limites, né? Esse retrocesso, essa barbárie que está aí, não tem limites. O que você acha que pode acontecer e o que nós devemos fazer? Devemos ir para a rua também, porque nós temos o tradicional, já o eu grito conheço dos excluídos. exatamente. O Nós grito temos. dos excluídos vai acontecer. Eu acho que a gente não precisa. Eu posso fazer uma parte, fazer um parênteses, João? Ótimo, faça. Quero Vamos lá, isso. vamos lá. Eu acho assim que a gente muitas Quero isso, Ana vezes. Paula, O que quero você isso. quer Você sabe isso? por quê? Não, não, desculpa aí, eu vou extravasar um pouco aqui minha condição. A gente tem que reagir, gente. A gente tem que reagir, a gente tem que estar na rua, a gente tem que estar. Mas não sei nem se é isso que você vai falar. Mas, enfim, fica à vontade se você falar o que Eu você ia fazer quiser. um parênteses, que é o seguinte, ó, é que tipo de política a gente quer e que tipo de política a gente vai defender. Eu percebo muito no discurso do bolsonarismo uma violência, chega a ser até institucionalizada, porque se é o presidente da República que está manifestando essa violência, ela é uma violência institucionalizada. O que eu gostaria realmente é que a gente deixasse transparecer esse governo da esperança, que é o que a gente quer para o Brasil. Esperança, paz, prosperidade, alegria, felicidade. A gente quer um Brasil que seja feliz de novo. Quando a gente pensa, por exemplo, em 2014, parece às vezes que era outra era, sabe? Era outro momento histórico, era um milênio atrás. Se a gente pensar na expectativa que a gente tinha quando a gente estava falando, por exemplo, em 2014, em Copa do Mundo, a felicidade do Brasil em receber uma Copa do Mundo, com todas as dificuldades que existiam, com todos os questionamentos, se a gente devia ter gasto tanto em estádio ou não, mas independentemente disso, existia no nosso povo uma esperança de uma vida melhor no futuro.
A gente vinha experimentando isso com muita frequência, assim. Em 2016, a expectativa da Olimpíada, né? Também conjunto, casou a Copa do Mundo com a Olimpíada, aquela emoção um pouco do povo brasileiro, da economia aquecida, da expectativa de todo mundo estar empregado antes de uma reforma trabalhista que tirou direito do que pôde e o que não pôde do trabalhador. Então, assim, era um outro mundo, era um mundo onde a gente tinha esperança, uma fé no mundo melhor, a gente justamente estava começando a implementação da Agenda 2030, a discussão de 2015, onde começou foi a assinatura desse processo dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, a ratificação também pelo governo brasileiro. Então, a gente tinha uma expectativa de muita luz no nosso futuro. E agora, quando a gente vê esse tipo de discurso, eu penso muito assim, é um discurso muito de violência, muito pró-armamentista, é um discurso muito sombrio. Nessa, nessa aparição do Bolsonaro na convenção partidária, a trilha sonora de fundo era uma trilha de terror, de música de terror. E você fala assim, gente, é isso que motiva o nosso povo, de verdade? É isso que nos motiva? É isso que faz a gente acordar de manhã e querer lutar por um Brasil melhor? Então, eu queria, quando eu falei eu quero fazer um parênteses, é porque assim, ó, em vez de talvez convocar as pessoas para o confronto, assim, porque eu acho que o nosso confronto com os bolsonaristas, quem vai para a rua no 7 de setembro, atendendo ao chamado do Bolsonaro, muitas vezes está tão imerso naquelas correntes de WhatsApp que ficam ali todos os dias mandando mensagens para as pessoas para tentar cooptá-las a esse discurso nacionalista, esse discurso, como se fosse um discurso não só verdadeiro e válido, mas a única solução existente, por exemplo. Que eu acho que a gente devia fazer o contrário, a gente devia assim, ó, tirar uma foto, uma selfie de manhã sorrindo e falar, eu quero um Brasil melhor e mandar para os amigos. E ir para o grito dos excluídos como uma memória de que ainda tem muito a se fazer pelo Brasil. Concentrar no que significa o grito dos excluídos é justamente dar voz àqueles que não têm voz em nenhuma outra época. É uma memória desse processo de um Brasil que está em construção. Então, às vezes, muito mais importante do que tentar jogar com as mesmas armas do bolsonarismo, nossa, o seu próprio programa diz, né? São as forças desarmadas. Mas desarmadas, a gente pode falar de armamento de fato. A gente tem outras armas. A gente tem a paz, a gente tem a alegria, a gente tem o acolhimento, a gente tem o amor, a gente tem o placar da. Deu uma travada com a Ana Paula. Nossa, ela estava numa fala tão bonita e travou aqui. Ana, cadê você? Pessoal, enquanto a Ana retorna aí, eu vou comentar essa parte da fala dela que vocês viram que eu tive uma reação, né? Tem que ir para a rua, tem que. Mas ela trouxe uma serenidade tão. Caiu. Nós caímos, Ana, mas estamos aqui de volta. Você prossegue? Eu prossigo. Eu não sei onde eu parei, mas se não gravou antes. Você estava falando. Não, tá gravando aqui, voltou a gravação. Você estava falando, nós estamos com pouco tempinho aqui, mas você estava falando nós vamos para os gritos dos excluídos, mas nós vamos levar a paz, nós vamos levar a serenidade, nós vamos Isso. mostrar que a gente não tem as mesmas armas deles, e você falou muito bem, nós somos as forças Isso. desarmadas, né? As forças desarmadas. Eu acho que a gente, quando fala assim, ó, eu tenho até aqui um botãozinho, gente, ó, mais livros, menos armas. Maravilha. Nós queremos outras coisas. Não que o pleito, de alguns pleitos que eles colocam, você fala assim, a gente quer que o Brasil seja sem corrupção, que o Brasil seja um país melhor. Gente, qual é o país do mundo que deseja que a corrupção permaneça? Exatamente. Nenhum. Ana, Nenhuma população. deixa eu te contar a história. Quando você saiu aí, eu não sei se a gente vai conseguir resgatar aqui, e eu fiz aquela fala lá, eu quero ir para a rua também. Mas você me convenceu. Eu acho que a gente tem que, mesmo que a gente vá para a rua, vamos lá para o grito dos excluídos,
mas vamos trazer aquela serenidade, né? Vamos trazer a paz, vamos falar, olha, vamos acolher, vamos mostrar que a gente quer amor, que a gente quer tudo isso aí. Você tinha feito um resgate do que foi, do que foram os governos populares, né? Em que as coisas avançavam, que as pessoas tinham condições de estudar, de viver, de trabalhar, de ter paz, de curtir música boa, de curtir cinema, de curtir a De vida, comer, de comer. comer. Exatamente, comer que é uma coisa que está É tão faltando para. fundamental. Exatamente. Meu Deus. Ô, E a gente Ana, quer isso, eu quero que volte isso, eu quero que volte essa esperança. Eu não quero um governo com trilha sonora de filmes de terror, não. O brasileiro, a vida do brasileiro já é dura por si só. Ele já acorda às 4 da manhã, já pega o ônibus lotado, e a gente sabe que isso tem que ser melhorado. Mas a gente só vai conseguir melhorar isso se todos os brasileiros derem as mãos e olharem para frente com uma expectativa de mundo melhor, de paz social, de um ajuda o outro. O brasileiro é solidário. O brasileiro não é solitário, ele é solidário. Quando você põe entre você e o seu vizinho uma barreira de uma arma, eu tenho uma arma e você não tem, você está criando um muro. Criando um muro. E o Papa Francisco, ó, veja bem o que o Papa Francisco fala: vamos criar pontes abaixo aos muros. A gente quer criar pontes. como A diz lá gente quer todo Paulo, mundo junto. como diz Paulo Sérgio Pinheiro, quando o muro separa, uma ponte une, né? É, e a gente assim, ó, a gente tá todo mundo, esse barco difícil de navegar que é o Brasil, tá todo mundo dentro dele, gente. Agora Meu a Deus. questão é o rumo. Qual vai ser o nosso rumo? A gente vai rumar para um futuro brilhante, um futuro lindo, um futuro onde todo mundo é gente, todo mundo é digno de ser bem tratado como ser humano, ou ser minimamente bem tratado. A gente não está falando de ser assim, por exemplo, assim, o pessoal fala assim, bandido bom é bandido, nem repito isso. Bandido bom é uma pessoa que precisa de ser reconhecida pela sociedade como alguém que precisa de ajuda para reabilitar-se, ou ser reconhecida pela sociedade como alguém que não consegue reabilitar-se, Então, mas precisa ser reconhecido pela sociedade. Ana, é possível construir uma sociedade que não produza bandidos, né? E a gente sabe o que produz bandido, né? A desigualdade, né? Esse egoísmo, essa falta de solidariedade, esse capitalismo selvagem, massacrante, né? Esse ultraneoliberalismo, tudo isso está produzindo bandidos turbilhões, os borbotões. Então a gente pode também não produzir bandidos. Ana Paula, olha só, fiquei É, muito feliz com a nossa entrevista. Infelizmente está aqui, ó. Eu não sei nem o que, que deu aqui. A gente deu uma queda aqui, e aí voltou, e eu não sei o que, que aconteceu. Mas de todo modo, aí a gente vai resgatar, se precisar editar, a gente vai editar. Mas eu quero agradecer você, deixar para as suas considerações finais, que você faça aí uma fala com algo que eu não perguntei, que você gostaria de agregar. Aí na sua fala, fica à vontade para despedir do nosso público e falar o que você quiser. Manda bala aí. o que eu quiser, eu digo, João, que eu tenho um sonho. Como o Martin Luther King, talvez o meu sonho seja bem menos ambicioso que o de Martin Luther King, mas eu tenho um sonho e posso manifestar esse sonho, que é um Brasil mais justo, mais sincero, mais feliz, um Brasil mais junto, porque com todas as dificuldades e os conflitos sociais, nós somos um povo que foi gerado na base do sangue, do suor e das lágrimas. E a gente, quando esquece disso, a gente não trata essa ferida e a gente muitas vezes pode reproduzir essa ferida. A proposta que eu gostaria de fazer e que eu gostaria que fosse feita e que eu acho que está sendo feita agora é uma escolha de eu reconheço esses processos e eu sigo escolhendo pelo amor. Eu vou em frente no caminho do amor. E por isso todos nós seremos mais felizes e teremos mais paz juntos. Então, assim, é a gente olhar para essas dificuldades, se unir e ter uma força
que só o brasileiro tem, uma força que vem da nossa ancestralidade, que vem justamente dessa origem sofrida que o Brasil tem, dessa luta do indígena, dessa luta do africano que veio para o Brasil escravizado e do português que dominou muitas vezes esses povos, e reconhecer isso para que a gente possa avançar num rumo de um país mais justo, mais solidário e mais amoroso. Com desenvolvimento sustentável, é claro. Filho, eu gostei de você trazer essa questão do desenvolvimento sustentável. Me desculpa, eu cometi uma expressão que eu não gostei, né? Então, não vou repeti-la, mas assim, manda ver, manda fala, essa que é. Você Isso entendeu? a gente costuma falar. Mas É, olha, obrigada pela oportunidade. Estarei aí sempre que vocês tiverem interesse da gente conversar. Foi muito bom. Muito obrigada. Ana, eu que agradeço. Você trouxe elementos muito importantes aqui e você me deu uma sinalizada. Além da gente questionar, denunciar essa situação, a gente também trazer a denúncia de que se persistir, se avançar, se recrudescer esse momento que o país vive, a gente vai ter retrocessos terríveis no nosso país e você trouxe esse diálogo aqui e você me sinalizou um ponto importante para a gente trabalhar nossa pauta aqui no nossas Forças Desarmadas. Obrigado, Ana Paula, obrigado a você que nos acompanhou aí. Se inscreva no nosso canal,